Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, que mostra hoje um pouco mais do funcionamento de uma Secretaria de Educação, os desafios de uma gestão em uma cidade de grande porte como Campinas. Além da secretária de Educação, Solange Pellicer, eu recebo agora também para participar conosco a diretora executiva da Fundação Municipal de Educação Comunitária, a Darcy da Silva. Seja muito bem-vinda, Darcy, aqui no Ação Nacional hoje com a gente. Nós é que temos a oportunidade de agradecer não só a participação, mas com certeza o conhecimento que a população vai ter através desse seu programa. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre a FUMEC e o CEPROCAMP. Olha só, entre outros trabalhos, a FUMEC realiza o projeto de educação para jovens e adultos. Só em Campinas, mais de 28 mil pessoas não sabem ler nem escrever. A repórter Cris Leiqueda e o cinegrafista Neno Oliveira estiveram em uma dessas escolas que atua com alunos adultos e nos mostram que não importa a idade, saber ler e escrever é sim fundamental. Veja só. Nunca é tarde para ler e escrever. Hoje, esta frase não é apenas um amontoado de letras, mas faz todo sentido na vida de Joseane. Agora que eu tive essa oportunidade de estar voltando para a escola, então assim, para mim é muito gratificante. A sala está cheia de histórias de dificuldades como a dela. Cada um deles tiveram que enfrentar problemas que os impediram de frequentar a escola na hora certa. Agora, na idade madura, voltaram a estudar e encontraram um mundo de novidades. Muda muita coisa. Muda porque você chega no prato, você olha, lê, então, você quer conversar com a pessoa dá um papel, você já sabe, né? Então muda muita coisa. Eu olhava, observava, assim, coisa fácil, né? Porque todo mundo sabe, até uma criancinha sabe, e eu não. Aí tudo tem que correr atrás, não pode ficar parado. Segundo o IBGE, atualmente na cidade de Campinas, interior de São Paulo, mais de 28 mil pessoas são analfabetas. Ações de educação para jovens e adultos têm acontecido em quase 200 espaços espalhados pela cidade. A educação de jovens e adultos, ela agrega os excluídos, e é na FUMEC que existe o espaço para agregar e para dar essa oportunidade, um caminho possível, o primeiro passo para que essas pessoas consigam, para além da alfabetização, né, do letramento, ter uma perspectiva, um projeto de vida. A educação de jovens e adultos se caracteriza como uma educação pública e garante formação básica para alunos a partir dos 15 anos de idade. Já que a proposta do governo é acabar com o analfabetismo, ele tem que olhar com olhos sociais. A gente adapta tudo dentro do currículo oficial de acordo com a realidade deles. E que os desafios que a gente encontra são muitos, né? Que muitos chegados aqui sem saber escrever o nome. Nessa sala de aula especial, os alunos também são professores e ensinam o que aprenderam com a vida. Esse ano eu já aprendi tanta coisa com essa turma que veio aqui, tanta coisa que eu não sabia, o porquê dos porquês. Nunca é tarde para aprender. Acho que nessas horas que vale a pena, né? A gente sente que vale a pena ainda mais ser professor, ensinar. Pela FUMEC, vocês percebem uma mudança até na vida social dessas pessoas, Darcy? Exatamente, é mais isso que a gente percebe. Porque a pessoa que trabalha como e nós temos alguns exemplos de pessoas que eram empregados domésticos e não sabiam anotar recado, não sabiam ler o invólucro de vários produtos da ordem do dia do seu trabalho, e como aprendizado ele termina conseguindo uma autoestima que não reflete somente no emprego que ele tem, mas ele leva para dentro da sua família, termina colaborando com cada um da sua casa e termina tendo sonhos para que ele possa acessar um outro grau de aprendizagem. Além da EJA 1, que é a educação de jovens e adultos para pessoas não alfabetizadas de 15 anos ou mais, e nós temos de 15 a 90 e tantos anos, eles também têm a oportunidade de continuar o estudo no EJA 2, que é de 6º ao 9º ano, ou ir para o nosso Centro de Educação Profissional, que é o CEPROCAMP de Campinas, que fornece, além de 6 cursos técnicos, de 12 a 24 meses, 19 outros cursos de qualificação profissional mais rápida. Deixa eu entender então, se a pessoa
já está em idade adulta, né, jovens adultos que não se alfabetizaram. Eles podem participar, começando pela alfabetização, e depois podem seguir os estudos. Exatamente. Nós temos muitos exemplos de pessoas que começaram conosco sem saber ler e escrever e hoje terminaram a faculdade e voltam na FUMEC para nos comunicar a alegria que estão se dando e a sua família, além da sua inclusão social e financeira e econômica, para um outro patamar. Então, todo mundo termina ganhando quando a gente consegue fazer com que esse cidadão, que tem direito de aprender e não o fez na idade certa, tenha oportunidade agora, dentro dessas 199 salas, 200 salas de aula, espalhadas em Campinas, mas que não é um número definitivo. Nós estamos abrindo agora uma nova sala no canteiro de obras do aeroporto de Viracopos. O aeroporto, nós estamos abrindo uma sala de EJA, né? Lá dentro do aeroporto. Mas nós podemos fazer isso em outros locais, né? Então, nós estamos fazendo todo o convencimento dos empresários de Campinas, dos clubes, dos sindicatos, para que nos permitam abrir novas oportunidades, assim como no Seprocamp. Por conta do canteiro de obras e por conta do Sindicato da Construção Civil, nos foi solicitado a abertura de cursos de qualificação profissional para pedreiro de acabamento, carpinteiro, pintor, e nós estamos fazendo isso já no segundo semestre. Então, os cursos profissionalizantes se adequam à realidade do mercado, né? E nós, na FUMEC, captamos esse pessoal que ainda não teve oportunidade de iniciar os seus estudos de 1º ao 5º ano, né, para que nós possamos oferecer-lhe muito mais do que o letramento, muito mais do que o certificado, mas uma nova oportunidade de vida e uma construção mais adequada da sua autoestima. Solange, existe capacitação para os professores num caso desse também? Porque é diferente, né? Os professores estão acostumados com os alunos, com as crianças, e de repente são adultos. Tem que ter um tipo diferente de abordagem, a paciência, né? O amor com o aluno que está ali, às vezes até de idade. Ela disse que tem até gente de quase 90 anos. Sim. Tem que ter capacitação? A secretaria se preocupa com esse lado também? Sim, bastante. Nós temos, como eu falei, nós temos o Cefortep, que é o nosso centro de formação profissional, né? Onde nós temos a formação continuada, tanto dos professores da rede municipal, da EJA 2, a EJA 2, que é a Educação de Jovens e Adultos, do 6º ao 9º ano, fica na Secretaria Municipal. E a FUMEC, que é a nossa fundação, cuida da EJA 1. Então, para os professores da EJA 1 também, inclusive, na última formação, nós trouxemos aí o chamado Papa, né, da EJA, que é o professor Timothy. Ele esteve aqui com os nossos professores, onde ele deu uma palestra e abriu-se para debates, os professores com ele. Nós investimos bastante na formação. Sim. Darcy, os alunos que não são alfabetizados nesse momento, mas que desejam procurar o Seprocamp, existe algum procedimento? Não sei se a gente pode, de repente, orientar agora algumas pessoas que possam estar assistindo e falar, puxa vida, eu precisaria de um curso profissionalizante. Tem algum pré-requisito? Tem que ter alguma experiência? Como que ela faz para se encaminhar? Nós fazemos sempre, no último mês de cada semestre, a inscrição online, né? Então, esse aluno que tiver interesse, ele vai ter que verificar quais cursos que o Seprocamp oferece no próprio Seprocamp, cuja sede fica na Estação Cultura, né? Temos também uma subsede no Jardim Satélite Íris e temos 7 entidades parceiras que também fornecem cursos de qualificação com professores do Seprocamp. Essa pessoa interessada, ele terá que verificar nesse segundo semestre onde ele se encaixaria melhor e fazer a sua inscrição para o próximo ano. Nós terminamos agora de concluir a inscrição para o segundo semestre, né? Então, essa inscrição agora é classificada
E depois disso, eles iniciarão os cursos a partir do mês de agosto, né? Os cursos, como eu disse, se forem técnicos, eles começam e terminam em 1 ano ou 2 anos, e os cursos de qualificação são mais rápidos, então nós podemos começar, nós temos curso de 2 meses, 5 meses, 6 meses no máximo, normalmente a gente termina os cursos de qualificação. Olha, para quem não tem oportunidade ou para quem não parou para pensar ainda, é uma chance até que rápida. A gente vê aí o curso mais demorado 2 anos e a gente sabe o quanto o curso técnico hoje dá capacidade para que a pessoa se insira imediatamente no mercado de trabalho, né? Até diferente de alguns cursos superiores, onde a gente precisa de um tempo maior e de um investimento muito maior também, né, Darcy? Além disso, as pessoas que acessam os cursos técnicos e mesmo de qualificação, alguns já estão trabalhando, mas não conseguem acessar um outro patamar dentro da empresa porque eles precisam dessa qualificação. Então, eles vão, para conseguirem um outro acesso, uma promoção no seu trabalho, eles vão para o CEPROCAMP e conseguem. Então, algumas empresas terminam retirando o funcionário antes de terminar o curso, e daí nós ficamos brigando por conta da evasão, porque ele não se evadiu do curso, ele foi simplesmente chamado antes, porque a empresa apostou naquele conteúdo que ele já conseguiu agregar. Entendi. Né? Então, tem sido muito importante, nós temos muitas experiências. Tem resultado prático. Muito grande para todo mundo. Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com a Ação Nacional falando mais sobre educação básica, tá? Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.